A música que eu escolhi pra gente falar sobre a terceira deusa que nos entrega a primavera talvez venha a ser censurada pelo YouTube. Talvez eles só reivindiquem direitos autorais, mas talvez eles me mandem tirar o vídeo. Nesse caso, eu vou ter que editar esse pedaço e voltar com o vídeo sem a música, tá? Mas eu quero contar aqui uma historinha para vocês relacionada a essa música. Nos 2 primeiros anos de pandemia do coronavírus, os hospitais norte-americanos começaram a investir em música para estimular os seus profissionais que estavam ali na linha de frente, para levar esperanças às famílias e, em especial, quando nesses hospitais norte-americanos uma pessoa tinha alta de Covid, eles colocavam essa música aqui para tocar. Então, é por isso que o YouTube pode tirar, porque simplesmente é uma das músicas mais famosas do mundo. Essa não é uma música de verão, né, como a gente está acostumado a pensar. Isso é uma música de primavera. Ele está saindo de um inverno. E essa música foi composta pelo George Harrison quando ele foi, depois de passar um período bem difícil na vida, ele resolveu visitar o Eric Clapton. E aí, depois de muito tempo sem encostar numa guitarra, ele compôs essa música. Tá bom pra vocês? Um pouco antes disso, quer dizer, algum tempo antes disso, ele tinha sofrido uma prisão por porte de maconha. Parece que ele teve uma treta com John Lennon. John Lennon também tinha sofrido um acidente de carro, não participou do processo de gravação dessa música. Enfim, o George Harrison estava realmente saindo de um período tenebroso da sua vida. E essa foi a primeira vez que ele tocou guitarra depois de muito tempo. E veio esse presente para a humanidade. Eu gosto muito dele, né? É o Beatle mais espiritualizado de todos. E, enfim, ouvindo essa música, chegando a essa música por acaso, ontem, tomando café da manhã aqui nessa varanda, vendo um amanhecer deslumbrante. Hoje tá nublado, mas, cara, ontem foi lindo demais, foi dourado, assim. Eu tava aqui ouvindo música e foi uma semana bem difícil. Apesar de eu estar mergulhando na simbologia de primavera, meditando para produzir esse conteúdo, né? Tá sendo uma rotina de trabalho punk. Eu cismei de fazer 4 vídeos, cara. Ainda entreguei em áudio a interpretação do tarô da semana. Ainda atendi pessoas, enfim, né? E aí uma tristeza depois de eu trabalhar a simbologia de Afrodite.
uma tristeza muito grande começou a se abater sobre mim, inexplicavelmente, assim. Possivelmente algum capiroto também de jogo, né? Porque tem uns capirotos de jogo que de vez em quando dão uma encostada no meu lombo, eu tenho que pedir ajuda para eles voltarem para a terra de Alexandre. Mas eu tive uma sacada, modéstia à parte, sensacional sobre essa tristeza, que na verdade é uma tristeza que já estava me visitando né, algumas vezes, mas ela voltou logo depois de eu já estar completamente tomada pelo trabalho de primavera, por pensar a primavera, produzir isso. E produzir isso é muita responsabilidade, porque não é só jogar conteúdo aqui. São as emoções que isso movimenta na sua vida, é toda uma responsabilidade em relação a como apresentar essa simbologia. O que essas pessoas precisam ouvir? O que vai ajudá-las a lidar com essa próxima temporada? Entendeu? Então é um trabalho realmente que me envolve muito, que me toma muito. E aí, porra, por que depois de começar a mexer na simbologia de primavera, me bateu essa tristeza, essa maluquice? Uma coisa de vida não faz sentido, sabe? Ontem de manhã eu ouvi essa música, lembrei dessa história dos hospitais norte-americanos e me veio uma coisa assim de cara. Aí lembrei, né, desse lance do George Harrison também. Falei, cara, é preciso decretar o fim do inverno. É preciso decretar o início da primavera. Em Afrodite, o processo de sedução da natureza fica muito evidente. Acontece que depois de tanto tempo tomando porrada, você tá armado até a sua última prega. Como assim virar a chave para falar de amor, para falar de esperança, depois de todo esse ressecamento? Todo mundo, depois de funcionar de um determinado modo durante uma longa temporada, de ter sofrido muito, fica com dificuldade de se desengessar. A transformação do pensamento é uma das propriedades da simbologia que a gente vai estudar hoje. Ela é aquela que faz a gente quebrar aquele modo de pensar que nos limita. O nome dela, neste oráculo, é o seu nome romano, Minerva. E ela está associada justamente à ideia de crenças. Depois eu vou explicar a vocês melhor por que a autora escolheu essa palavra. Tá? A Minerva dos romanos é a deusa Atena dos gregos. Ela é uma filha querida de Zeus. No panteão romano, Júpiter, né? Júpiter casado com Juno, né? Zeus casado com Hera. E a filha, que para os romanos é Minerva, né? Para os gregos é Atena. Na cultura romana, era essa tríade de deuses era considerada especialmente sagrada, uma coisa tipo a Sagrada Família. Essa divindade, ela é um pouco mais familiar para quem já acompanha os meus jogos, não dentro do oráculo da deusa, que é esse que eu manuseio para falar do jogo de cada ano, do jogo de cada mês, tá? Nós estamos falando sobre as deusas de setembro, porque são elas que nos entregam
o equinócio de primavera. Elas dizem como que a gente entra nesse processo, como que a gente sai do inverno e como é que a gente entra, qual é a virada que a gente está produzindo. Então, no tarô mitológico, que é o oráculo que eu uso para falar dos jogos semanais, a gente conhece a simbologia de Atena como sendo aquela que é a dona do naipe de espadas. Porque, de fato, ela é uma deusa associada à guerra. Não só à guerra. Ela, por extensão, né, como uma deusa que ajuda na solução de conflitos, ela está associada à justiça também. Só que tem ainda uma origem mais profunda para ela estar associada à resolução de conflitos, à justiça. Ela é uma deusa que ganha esses atributos porque ela é uma deusa da racionalidade, da extrema racionalidade. Uma racionalidade a serviço da sabedoria. Ela nasce do cérebro do pai, ela não nasce da pepeca da mãe. Se o pai sente fortes dores de cabeça, eu adoro dizer que ela nasce já dando trabalho, dor de cabeça ao patriarcado. Zeus, então, recebe uma machadada na cabeça para ver se passa, que é um tratamento de antigamente. Tem que ter minha parte autoral, tá, gente? E aí, nasce aquela mulher pronta. Portanto, ela nasce adulta, assim como Afrodite. É comum dois tipos de desenvolvimento em se tratando de deuses. Tem deuses que nascem crianças, mas crescem muito rápido, e tem deuses que nascem prontos, já nascem adultos. E Atena, essa filha querida de Zeus, a garota do papai, ela é a terceira deusa do nosso jogo. Ela nasce adulta, perfeita, representante, uma espécie de herdeira espiritual da sabedoria como divindade. A sabedoria em si, ela pertence a um princípio divino, é uma deusa que não tem exatamente uma representação como as outras deusas, ela é um princípio, né, divino. O princípio divino da sabedoria se chama Sofia. Então isso é como é a deusa Sofia, tá? Só que é uma coisa mais, é um tipo de divindade um pouco diferente daquela que a gente está acostumada, por exemplo, que é muito comum em Afrodite, que a imagem dela é muito comumente representada. Essa deusa é algo mais subjetivo, mais intangível. Quem é a grande herdeira dos atributos da sabedoria nessa geração pós-olímpica? É Atena, essa filha de Zeus, que passa a representar a busca pela mais elevada forma de pensar. Ela entrega aos seres humanos a busca pela sabedoria, a partir de uma arma que eles possuem, a sua mente. A sua mente, a capacidade de você usar muito bem a sua mente a seu favor, estar alinhada aos comandos dela e ela aos seus. Isso nos dá todas as armas, todo o aparato, todas as ferramentas de que a gente precisa para operar as nossas transformações e construir o nosso caminho. Então ela é a deusa que nos dá a nossa mente, coloca a nossa mente na nossa mão.
e fala: a tua mente é tua. Para de ficar batendo cabeça, sofrendo com certas coisas, condicione a sua mente, ajude a sua mente, dê nutrição a ela, para que ela possa te ajudar nas transformações de que você precisa. É nela que todos os processos começam. O corpo só vai ouvir o chamado daquilo que ela decretar. Não adianta a gente estar ouvindo o chamado da natureza, o corpo está seguindo a natureza, se por dentro a mente ainda está funcionando no modo ultra armado do inverno. Ao mesmo tempo, para aceitar essa promessa de felicidade, de triunfo da fertilidade de vida, de abundância, que é tudo que a gente quer para as nossas vidas, né? Para criar autorizações íntimas nesse sentido, no sentido de se conduzir a uma vida mais feliz, mais realizada, esse chamado ele está significado na primavera, mas ele só acontece se a gente decretar isso mentalmente. Então, quem aparece para nos ajudar a virar essa chave mental é ela, a mulher da coruja. Eu amo esse elmos, né, como em formato de coruja. A Minerva, pela sua simbologia, é também a deusa que é o símbolo da UFRJ. Muito legal, né? E aí a autora desse oráculo colocou Minerva, na verdade praticamente a mesma simbologia, não tem diferença, só muda o nome. É a mesma coisa que fala de Vênus e Afrodite, entendeu? Colocou esse nome, né, romano, acho que porque já tinha muita deusa grega nesse oráculo. Mas então, gente, a Minerva aparece dentro do tarô mitológico como a deusa que nos entrega, abre o portal do naipe de espadas. E quando a gente passa pelo ás de espadas, a gente se depara com a figura dela. O objetivo é a gente chegar lá no final da jornada, lá no trono do rei. Então a gente vai ter que passar por todas aquelas simbologias ali para trabalhar o tema espadas, iniciando no portal do naipe, que é o ás de espadas, que é Atena, empunhando a sua espada. Ela está entregando para a gente uma espada, está dizendo: corte, diga não, diga chega, diga basta, aprenda a cortar. Conforme a gente aprende a cortar, a gente aprende a resolver os conflitos, eliminar o que precisa ser eliminado, a gente abre espaço para uma nova e superior forma de pensamento, de enxergar a vida. E é esse o gancho que eu quero pegar para dizer por que ela está relacionada a crenças no oráculo da deusa. O que a autora enxergou aí? Ela é a deusa que diz que as nossas crenças não são imutáveis. O nosso modo de ler a realidade, de ler as pessoas, de ler a nós mesmos, de ler os episódios da nossa vida, inclusive os mais dolorosos, os mais traumáticos, tudo isso pode e deve mudar. Tudo isso pode e deve fluir para contornos em que a gente consiga se apropriar melhor da nossa história, desses acontecimentos, ou adquirir maleabilidade, se ajustar a novos tempos. Essa versatilidade do pensamento pertence a Minerva, como tantos outros atributos ligados ao pensamento. Ela te dá poder sobre os seus pensamentos.
ela diz: você não precisa continuar pensando de um jeito que seja destrutivo para a sua vida. Você pode reescolher os pensamentos. Eles não são imutáveis. Então ela atua sobre as crenças limitantes, sobre a forma como as nossas crenças, na verdade, se moldaram e em certos pontos se tornaram tão inflexíveis que não permitem que a gente explore outras formas de agir, outros lados de nós. A autora desse oráculo escolhe a palavra crenças para dizer: você pode e deve observar os seus pensamentos e reescolher. Tem alguma coisa que você decretou para si que não tá bacana, não tá te ajudando. Tua mente briga com você, briga com teu coração, briga com teu corpo, briga com a tua disposição, briga com teu espírito. Esses modos de pensar que estão fazendo você estar em conflito na tua própria vida, eles podem e devem chegar a uma resolução. Os conflitos devem ser vistos como equações que a gente vai lá e resolve. A gente não fica nutrindo o conflito para, sabe, sofrer, sofrer, sofrer. Ela é uma deusa da guerra porque ela resolve a guerra. Ela capacita, ela escolhe determinados guerreiros que ela vai ajudar, os devotos dela, né? E você vai resolver. Porque se não for você, vai ser um incompetente. O incompetente vai gerar derramamento de sangue. Então você tem a estratégia para ir lá e resolver a tensão política. Um dos mitos mais controversos associados a Minerva é o mito da Medusa, né, gente? Ai, meu Deus, cadê? A Medusa teria sido, numa visão muito acertada de uma filóloga britânica, que é uma das maiores autoridades em mitologia no planeta. E ela apresenta um olhar feminista da mitologia, né? Ela faz uma leitura. Ela diz, cara, a Medusa não fez nada. Ela não fez um caralho para ela ser tão punida quanto ela foi. E aí é interessante porque assim, ela entrega o dado mitológico, ela entrega a informação na literatura. Mas isso suscita, se você trabalha no campo das simbologias, né? Isso suscita alguns questionamentos. Então é um mito apenas sobre o patriarcado grego? É só isso? Sobre como uma mulher é violada dentro do templo de uma deusa e a deusa pune ela e não o cara, que na verdade é um deus? Bom, como eu leio essa história? Eu acho que Medusa é um puta de um mito poderosíssimo. E eu encontro correlações com esse mito em outras culturas, em outras mitologias, como por exemplo na mitologia iorubá, que me é tão familiar. Esse aspecto monstruoso de tão revoltado que uma criatura, uma personagem mítica, né, adquire, enfim, quando sofreu alguma violência, quando tá... Isso existe. Existem forças
em diversas mitologias, forças femininas que representam esse feminino super, hiper, mega power, revoltado, feroz. Nem olha pra mim, que eu vou te matar, eu vou te empedrar. Pra mim, a Medusa, ela é uma dimensão da própria deusa Atena. Pra mim, Poseidon tentou, enfim, invadir, tomar, ocupar o trono, o reino, o templo dessa deusa aqui, que é uma deusa virgem. E ele fez isso através da violência cometida contra uma sacerdotisa dela. Existem outras versões possíveis para a origem, né, de Medusa e das suas irmãs. Não necessariamente ela era uma sacerdotisa do templo de Atena, mas na maioria das leituras ela é. E aí eu acho que na verdade ela foi usada. É assim que eu leio, né, essa mitologia. Minerva é uma deusa virgem. Ela é uma deusa que não precisa de um consorte. Ártemis, por exemplo, é uma deusa virgem que também não precisa de um consorte. Isso significa que ela não está afim de transar com ninguém? Não. Não. Existe um mito em especial onde ela teria se deitado com um homem. Mas acontece que ela é muito senhora de si, do seu corpo. Ela despreza completamente essa socialização para o sexo, para servir sexualmente. Ela não está interessada em ser sedutora. Ela está interessada em si mesma. Então é uma forma de ser uma deusa virgem, uma deusa completa, uma deusa que pertence a si mesma dentro da mitologia grega. Minerva expressa um outro modo de ser virgem, tá? Então você entende que virgem é uma ideia de autonomia divina. Essas deusas escolheram não estar associadas à figura de uma contraparte masculina. Elas são completas, a simbologia delas é completa em si mesma. Tem a deusa Héstia também, a irmã mais velha de Zeus, aquela que herda os atributos do sol, que nos dá o fogo que vai aquecer o interior da nossa casa. É uma senhora. Escolhe essa virgindade espiritual porque é absolutamente uma sacerdotisa, completamente devota da existência do fogo doméstico. Ela desiste de ter um lugar no Olimpo para morar junto às pessoas nas suas casas. Isso não é lindo? Eu amo essa mulher. Eu amo essa simbologia demais, cara. Quem já jogou comigo e trouxe questões relacionadas à casa já me ouviu falar dela, né? Então, a gente tem algumas deusas virgens, já falei de duas, e aí tem a Minerva. A Minerva, ela é virgem porque ela, Atena, né? Atena / Minerva. Porque ela despreza completamente o instinto. Ela despreza o instinto, despreza que o ser humano esteja refém do instinto, entendeu? Ela não tem interesse nenhum pela sexualidade. Ela não tem interesse pelas emoções.
Ela olha para a dimensão dos instintos e das emoções com um olhar de sabedoria e também com um olhar de ciência. Mas ela definitivamente é uma deusa da mente, ela é mental, não tem nada a ver com a Afrodite. E como ela é a mente totalmente focada em alcançar a sabedoria, ela gera esse comando mental que vai colocar todo o teu corpo funcionando como sendo teus instrumentos, tuas armas, tuas ferramentas. Ela é esse comando superior da mente, entendeu? E aí ela é virgem por isso. Ela não admite que ninguém fique refém, né, da sua dimensão mais animal. Então, quando uma sacerdotisa do templo dela, né, invadida por um deus de fertilidade, o que eu questiono, né? Acho que é muito importante a gente se apropriar politicamente, em tempos de levante feminista, desse mito, mas a leitura que eu faço dele é muito mesmo no campo do simbólico, porque é inevitável. Se eu falo que para vocês que Poseidon é um deus de fertilidade, enxergo isso como sendo a fertilidade, na verdade, dele tentou invadir Atena através da sacerdotisa. Ela foi uma vítima dessa história toda, né? Mas se eu leio como sendo esse diálogo entre deuses, em que a fertilidade invadiu uma deusa absolutamente mental, um deus absolutamente sexual invadiu uma deusa completamente mental, deixando uma dimensão dela tão perturbada, tão fora de si, que ela precisou extirpar essa dimensão dela para recuperar o poder de si mesma. Se eu falo isso para vocês, para algumas pessoas isso pode soar, como se for levar o mito ao pé da letra, como uma passada de pano para ele. Mas se vocês me conhecem o meu trabalho e sabem que eu venho há anos produzindo conteúdo, antes de vir aqui botar minha cara a tapa para entregar os meus estudos mitológicos, para falar de oráculos, eu passei anos na era Facebook produzindo textos sobre libertação emocional de mulheres. Isso gerou o meu livro, né? O Bom Dia Matriarcado. Eu reuni, depois de 6 anos, escrevendo todos os dias, sob aquela hashtag ali, Bom Dia Matriarcado, algum texto falando de autonomia e autoconhecimento para mulheres. Todos os dias, durante anos, eu fiz isso. Reuni todos os textos que eu achava que cabiam, que eram relevantes, porque eu escrevi muito mais do que o que tem aqui. Reuni todos aqui nesse livro. Então eu sou uma autora feminista. Meu objetivo aqui não é de maneira alguma passar pano para Poseidon. Quem já acompanha meu trabalho há mais tempo sabe, não estranha o que eu tô falando. Então tem que ter esse cuidado de falar para vocês, não é uma passada de pano. É que existem mesmo correlações entre esse mito e mitos de outras sociedades, nesse sentido de uma deusa que é completamente tomada por uma fúria ou por uma... enfim, é contaminada por alguma coisa exterior a ela e adquire um aspecto animalesco, selvagem. A dimensão selvagem gritou
e quer tomar tudo. Para mim, a medusa é isso. Ela é uma dimensão de Atena que fica completamente transtornada, fora de si pela violência que sofreu, a ponto de ser necessário matá-la, porque não tem como ela voltar ao estado mental de autocontrole anterior. Então ela é um feminino selvagem na sua essência. São serpentes que adornam o rosto dela. É o animal que mais nos coloca em contato com o medo da morte. É o animal que representa a própria possibilidade de... Ele representa o próprio ciclo da vida. Ele nos confronta com essa verdade que é a morte. E ela empedra os homens, que é uma coisa do tipo, nem olhe para mim. Ela vai empedrar, ela vai aniquilar todo o masculino. É porque eu não posso falar sobre esses outros mitos, né? Porque eu estou guardando para falar em outros conteúdos que eu quero gerar. Mas é como, assim, o que acontece em relação a Perseu, que é o herói que é qualificado para ir lá e corta a cabeça da Medusa. Ele é muito explícito no mito dele que ele vem de uma construção de masculinidade que é diferente da dos outros guerreiros. Então é como se tivesse que vir um masculino companheiro para que essa dimensão do feminino, totalmente fora de si, machucada ou armada, para que ela não precise ser uma condenação para todas as mulheres e para todos os homens. Porque não é assim que a gente deve caminhar. É mais ou menos por aí que eu vejo o mito da Medusa, entende? Qual é o nome dela? Acho que é Natalie Haynes. O nome dessa autora. É uma autora inglesa. Tô muito nos ingleses, né? Na verdade, Morgana, que é a celta, a alta sacerdotisa celta que nos dá a reflexão sobre a ciclicidade com que a gente inaugura a primavera, que trouxe todas essas referências aí. George Harrison, a Miranda Gray. Então, gente, eu acredito que Minerva venha para colocar nossa mente na nossa mão e te dizer, cara, é tua. Por que tá brigando com ela? Tá doida? Para de ser doida. Ela fala, tem uma outra autora, né, que fala sobre isso, que você pode curar a sua vida, que é a Louise Hay. A Louise Hay, ela fez parte de uma dessas igrejas do pensamento norte-americanas, né? Que falam sobre o poder do pensamento, sobre você ter a possibilidade de reescolher os seus pensamentos. Só que ela se tornou a maior representante. Ela escreveu livros que ajudaram pessoas em todo o planeta. E nos anos 90 iniciou um movimento de apoio
então ao então movimento GLS, né? Porque, enfim, ela começou a falar para gays e lésbicas que eram soropositivos. Então isso você pensa nos 90, né? As pessoas sofrendo com isso, com essa questão em todo o planeta. A Louise Hay, ela fazia eventos em vários países para falar para as pessoas e para os familiares das pessoas soropositivas. E aí, assim, uma mulher de um trabalho lindíssimo que te ensina, através dos livros dela, a conhecer, observar e desfrutar mais do poder da sua mente. Muito depois de Louise Hay veio essa onda do segredo, né? Que na verdade é a diluição de muitos saberes nesse sentido do poder da mente, né? Diluiu para tornar bem comercial e bombardeia, transforma num best-seller. E é isso aí, todo mundo vai ficar alucinado. Porque se eu imaginar que eu estou recebendo, que eu estou achando uma nota de 200, né, que foi especialmente criada para que fosse possível comprar tantos imóveis com dinheiro vivo, né, gente? Quem sabe eu não acho uma nota de 200, sei lá, ali nos Arcos da Lapa. Se eu pensar muito todo dia, eu consigo. As pessoas, elas passaram a achar, né, surtaram com esse lance do segredo e começaram a achar que era só isso. Então, me apropriar da minha mente é só isso? É só treino? É um pré-vestibular? É só um condicionamento mental? Não. É preciso conhecer as estruturas da sua mente. Entender por que você está acreditando há tanto tempo nessa merda que não te ajuda. E te dizendo que você pode reescolher teu modo de ver as coisas, de acreditar. As marcas, por exemplo, que os teus afetos te deixaram no sentido negativo, de te dizer você não pode, você não tem um direito, você nunca vai conseguir. Você está fadada a ser eternamente uma promessa. Todos esses modos de pensar, ou eu só vou conseguir ser feliz quando eu emagrecer. Eu preciso chegar lá naquele ponto para que as coisas comecem a acontecer para mim. As coisas não podem começar a acontecer para mim a partir de agora. Por quê? Não estou pronta, não estou autorizada, estou fechada. Esses modos engessados de pensar, eles têm origem nas suas dores. Então, para que você vai só gastar essa energia toda se condicionando a achar a nota de 200 na rua, em plena pandemia, né, no mundo pós-pandêmico? Por que você acha que isso vai acontecer com você? Você está gastando essa energia toda nisso, se você poderia estar gastando energia em compreender como é que se construíram as suas crenças limitantes para você ir lá e virar uma chave e se autorizar a pensar na contramão daquilo. Eu tenho direito, sim. Eu posso reescolher, sim. Eu posso ser feliz com aquilo que o meu coração pediu para eu estudar, para eu fazer. Eu posso ganhar dinheiro com o que eu amo, sim. Eu posso, que não é instantâneo, é uma construção. Se ajudar a pensar de modo diferente, vai deflagrar o seu próprio processo até que você consiga quebrar aquelas barreiras ali e se autorizar coisas novas. É que quanto mais você adia olhar para essas crenças limitantes,
mais você está adiando também o tempo que elas precisam para quebrar, para cair. Tem um tempo para elas ruírem. E tem um tempo para soltar o gesso, né? Então, gente, eu acredito que essa deusa saiu nesse jogo, é a terceira deusa da posição do jogo, aquela que antecede o topo, para nos dizer que não adianta só a natureza nos convidar à primavera. A gente precisa se ajudar a sair do inverno. Dentro da nossa cabeça. É preciso decretar mentalmente a chegada da primavera. Autorizar em níveis mais profundos a sua mente para ela reverberar sobre o seu corpo. Que você tem direito a esse novo tempo. Que você não precisa ficar presa a velhas formas de pensamento. A seu respeito, a respeito da sua vida, a respeito do mundo. A tua mente não precisa ficar se perdendo por pensamentos que te torturam. Ela pode ser ocupada por aquilo que te interessa, que te nutre, que te reverencia, que te ajuda a dar os passos que você quer dar na sua vida. Então, essa apropriação da sua mente como um grande trono, um grande reino, quem nos dá é Minerva. Tanto que na semana passada, o 10 de espadas do tarô mitológico saiu no topo do jogo da semana. E ali foi o nosso encontro maior com Atena. Olha só, ela se levanta desse jogo para dizer que é preciso decretar o fim de uma era. Ela apareceu ali acenando pra gente, dizendo: a tua mente também tem que entrar no movimento da primavera. Então deixa ela entrar. Certo? Beijo. A próxima deusa, ela é a própria primavera.